Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Que é isso? Não é nada não. Tudo bem. Sei lá, apareceu um negócio aqui, meu amigo. Depois desse jogo também, eu já achei que era olheira aqui, porque olha, eu vou te falar, assim, é bem difícil de assistir o jogo do Fluminense hoje, hein? E é impressionante como pode um time que tem o controle do jogo, toma as rédeas do jogo e mesmo assim tem alguma dificuldade, né, de matar a partida. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, mas eu já deixo aqui minha opinião de cara. Thiago, eu só quero saber sua opinião. Uma palavra. Uma palavra eu não consigo. Ruim, talvez. Mas eu achei o jogo bem fraco do Fluminense. Eu vou explicar. Agora veio na minha cabeça um... Perfeito. Calma, se inscreva aqui no canal do Flu. Depois desse começo enrolado. Se inscreva, ative o sininho tricolor. Também para todas as notificações. Por favor, não esqueça de... Arrebenta no like. Arrebenta nesse like, meu querido e minha querida. Vambora. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Essa vitória, ela foi difícil, mas ela foi importantíssima. Assim, toda vitória, ela é muito importante, né? Mas essa daqui, olha o quê? Olha aqui, olha aqui. Colocou o Fluminense à frente do Botafogo. Entramos no G6. Isso porque o Fluminense tem ali uma vitória a mais, né? Era um jogo a menos. O Fluminense venceu o jogo a menos e agora enfrentará o Ceará novamente. Já te adianto que o próximo jogo contra o Ceará, que vai ser na casa deles, é o Castelão, né? A gente vai ter muita dificuldade porque meio time do Fluminense não vai conseguir jogar. E quando eu falo meu time, eu só tô falando do Lúcio Acosta mesmo, porque é impressionante como só acontece alguma coisa quando a bola chega no Lúcio Acosta. Aí ele cria, aí tabela, aí tem aqueles passes e blá. Fora isso, é um deserto muito grande. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas vamos lá, falando assim, sobre o resultado, maravilhoso, ganhou em casa, pra cima deles, beleza. Agora, como a atuação do Fluminense, eu tenho que dizer pra vocês que o Fluminense fez o mínimo do mínimo do mínimo para poder vencer o jogo, sabe? Eu senti o time com uma preguiça assim muito grande, eu não sei vocês assim, mas uma preguiça muito grande. A gente não tinha um Fluminense assim, sabe, com muita intensidade, correndo muito, não, pelo contrário, um time com muitas dificuldades nas suas pontas, principalmente com Serna e Canóbio, errando muito, né? Um Fluminense que teve dificuldades, não com o Ceará, mas com o próprio Fluminense, tá? O Fluminense com uma preguiça muito grande. Eu vou dizer, um Fluminense burocrático. O Fluminense hoje foi burocrático demais. Só que esse jogo aqui, a gente tem o Fluminense finalizou 5 vezes, né? Finalizou 5 vezes no gol, 11 chutes no total, ficou com o maior passe, né, da posse e tudo mais. Mas assim, foi um jogo um pouco desconexo, pelo menos na minha opinião. Parecia que os jogadores estavam pensando em outra coisa. Não sei, não pareceu aquele jogo que o Fluminense entrava assim com uma, pô, vamos ganhar, vamos correr, vamos se dedicar. Não, pareceu, vamos entrar aqui, vamos dar os passezinhos, nananã. Aquele jogo perigoso que a gente sabe, né, que o Fluminense às vezes faz, e dessa vez foi mais uma vez um jogo bem ruim, de uma atuação bem ruim do Fluminense, e o que salvava o Fluminense era, como eu disse, toda vez que a bola ia no pé de Lúcio Acosta, ele é de sinistro. Ele não tem essa parada de entrar devagar, de entrar mole, não. Ele sempre tá correndo, tá sempre procurando passe, tá sempre chamando o jogo pra ele. É um motor do time do Fluminense. É aquele que rege o time do Fluminense. Agora, não basta só ser regido por Lúcio Acosta, né? O Fluminense tem que aprender a finalizar. Eu sei que muita gente vai falar, não, mas eu achei que o Fluminense no segundo tempo fez um bom jogo. Eu acho que no segundo tempo não foi tão ruim quanto o primeiro, né? Mas no segundo tempo a gente teve trocas de passes que realmente foram interessantes, né? Aquela dobradinha que eu falei pra você, né? John Kennedy, Lúcio Acosta, chegava Samuel Xavier, aqueles passes de primeira, de calcanhar e tal, só que ninguém chuta no gol. Aí fica pá, tum, pé, tchum, tchuplaf, tchum, e ninguém chuta no gol. Aí fica aquela agonia, o Maracanã já ficando irritado porque você abre espaço e não chuta. E quando chuta, é um petelecozinho no gol, né? É um peteleco, hein? Lá ele. Então, assim, um pouco complicado, sabe? Mas o Fluminense foi superior ao Ceará,
Mas, sinceramente, esse time do Ceará... O que é esse time do Ceará, né? Cara, esse time do Ceará é muito ruim. Assim, no sentido de... Não demonstrou perigo ao Fluminense. Vamos ver agora o Fluminense jogando na casa deles, onde vai ser um pouco mais complicado. Mas, assim, longe de ser uma boa atuação do Fluminense. Foram 90 minutos sofríveis, mas que o Fluminense teve lampejos ali de troca de passes e tudo mais. Teve a questão do Flávio, né? O Flávio confessou que errou no lance do gol do Fluminense, beleza? Ele confessou pros jogadores do Ceará, né? E pediu desculpa, porque o que aconteceu se você não viu o jogo? O Fluminense fez um gol de falta do René. É isso mesmo, não tô inventando. Isso aqui não é mentira. O René fez um gol de falta, tá? E foi só isso, porque o Fluminense ganhou de 1-0 com gol de falta, bola parada, tá? Agora, o problema foi o lance que originou essa falta. Porque o Flávio estava longe, o árbitro, e ele viu a bola pegar na mão do jogador, do zagueiro do Ceará que estava com a mão para trás. Só que a bola não pega na mão, pega na barriga, né? Então, assim, eu como tricolor, eu vi o lance 1 milhão de vezes, tá, pessoal? E, pô, realmente ele errou, a bola não pegou na mão. Como foi falta e não pênalti, o VAR não pode se intrometer, porque certamente se intrometeria, né? E naquela falta, o árbitro também teve um azar inacreditável e sorte pro Fluminense, né? Que naquela falta foi a falta que o René botou dentro do gol. Então, né? Muitos vão falar, não, mas o Fluminense foi favorecido pela arbitragem. Então, assim, a falta realmente não existiu. Porém, tem todo um mérito do René em fazer aquele gol ali, ainda mais por ser o René, né? Agora, o que aconteceu depois? Depois de ter errado e pedido desculpas, né, para os jogadores ali do Ceará, o árbitro ficou meio pró-Ceará, né? Eu vou te falar, se tivesse algum lance duvidoso ali em relação ao pênalti, assim, eu não tô falando que ele é um cara, né? Eu fico com medo de tentar compensar, sabe? Aquela compensação. E o nosso querido Marcelo falou uma parada que é verdade. Entendo que o Flávio Rodrigues errou ao dar a falta que originou o gol do Fluminense. Mas não pode existir lei de compensação. São 2 cotoveladas de jogadores do Ceará. E ele liberou com que os jogadores batessem nos jogadores do Fluminense. O Lúcio Acosta tomou-lhe uma cotovelada e não deu nem cartão amarelo. Tipo assim, tomou uma cotovelada mesmo. Ficou deitado um tempão. E o Canóbio também tomou uma cotovelada, mas a cotovelada do Canóbio foi bem mais séria, a ponto do Canóbio ser substituído. O Canóbio ficou com aquela cara de abobado assim, sabe? Meio viajando. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Ficou meio aéreo. E tiraram o Canóbio. Então, assim, o árbitro não deu nem falta nesse lance do Canóbio também. Então, assim, complicado. É complicado, a gente sabe que a arbitragem, ela não é uma arbitragem muito boa no Brasil e tipo assim, raro é isso, quando a arbitragem dá uma falta a favor do Fluminense que não houve. É sempre o contrário, o Fluminense é sempre muito prejudicado com a arbitragem, mas não acho que tenha sido, na minha opinião, algo que fizesse com que o árbitro fizesse vista grossa com agressões, né? Lances que, claro, caberia um cartão vermelho, né? Então ele não quis prejudicar ainda mais o Ceará pelo fato da falta que deu ali pro Fluminense, uma falta que não existiu, tá? Então, assim, confesso para você que essas são coisas que me deixam um pouco chateado, né? Nesse sentido. É um pouco complicado, mas é isso. Fluminense em si não fez ali um grande jogo, não. Não fez, não. Mas aqui, sendo bem honesto, o que importa no fim das contas são os 3 pontos. Os 3 pontos, gente. Os 3 pontos. Voltamos aqui, ó. Bota aí, diretora. Voltamos aqui pro G6, né? E é isso. Tentar vencer o Ceará de novo para chegar a 50 pontos seria importantíssimo, porque depois o Fluminense só vai ter pedreira, só pedreira braba. O Fluminense vai enfrentar os 4 melhores times do campeonato, né? O Fluminense vai enfrentar o Mirassol, o Fluminense vai enfrentar o Cruzeiro, vai enfrentar o Flamengo e vai enfrentar o Palmeiras. Então, assim, depois do jogo contra o Ceará,
a situação vai ficar bem difícil, mas já o jogo contra o Ceará fora de casa costuma ser bem complicado, ainda mais depois desse lance da arbitragem aí, que no futebol brasileiro, né, a gente acaba tendo essa questão. Agora, Zubeldia. Queria falar um pouquinho sobre o Zubeldia, apesar de achar que o Fluminense não fez ali um grande jogo, tá? Eu acho que a escalação do Zubeldia é essa aqui mesmo, tá? O Zubeldia acertou, na minha opinião, né? A escalação é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, René, Martinelli, Hércules, Lúcio, Canóbio, Serna e Kennedy. É claro que quanto mais Canóbio e Serna começam a descer de rendimento, abre-se espaço para poder você colocar outros nomes ali e oportunizar outras pessoas, mas eu acredito que essa é a escalação mesmo. E no segundo tempo, ele deu oportunidade até pro Riquelme, que é o que tava faltando, né? Bola mal chegou no Riquelme, ele teve só uma finalização pro gol, né? O Riquelme. Mas assim, eu gostei dessa oportunidade que ele deu pro Riquelme, acho que essa escalação é a correta, acho que se for utilizar o Germancano, tem que utilizar ele agora, nesse sentido, entrando aos 20, 25, 30 do segundo tempo, onde ele vai ter um pouco mais de gás, e aí você consegue, quem sabe, que ele faça um golzinho, né? Por isso que eu tô falando, eu não sou contra a utilização do Germancano, eu só acho que o Germancano hoje, ele vai conseguir atuar com uma intensidade maior se ele atuar por menos minutos, né? Então, assim, eu gostei. Agora, falta ainda dar oportunidade para outros nomes, como o próprio Lescano, o próprio Lavega, né? O Keno, a gente sabe o que o Keno vai fazer. Eu até nem acho que o Keno entrou muito mal, horrível, né? Ele acertou alguns dribles, só chute que o Keno esquece. Mas assim, ele quebrou algumas linhas, né? Deu até um bom chute no gol, que o goleiro fez uma defesaça. Então o Keno não entrou ruim, não entrou mal. Mas eu acho que o Fluminense poderia oportunizar um pouquinho mais outros nomes para que o Fluminense ganhe opções. Porque pensa comigo, se você tem um Kevin Serna caindo de rendimento, que hoje não fez um bom jogo, um Canóbio caindo de rendimento, quem tu vai colocar de titular? Tu entende? Por quê? Porque tu não tá testando os outros nomes. Aí você, não vai entrar Soteldo e Keno de titular? Não. Então a gente vai continuar tendo Canóbio e Serna caindo de rendimento. O certo seria você dar a oportunidade pro Lavega. Se ele mandar bem, quem sabe o Lavega pode brigar por uma posição de titular, né? Você pode utilizar Matheus Reis, que é um menino da base que vem treinando muito bem, dar uma oportunidade para ele. Se ele ganhando mais minutos, será que ele pode brigar por titular? Mesma coisa o Riquelme, né? Na própria lateral direita, você tem um Júlio Fidelis ali. Então, sim, são ajustes que eu acredito e torço para que o Zubeldia faça, mas confesso que essa escalação, eu até achei que as mexidas não pioraram tanto o Fluminense, até porque o Lúcio ficou jogando quase 90 minutos. E a gente sabe que é quando o Lúcio sai que o Fluminense sofre muito, tá? Mas assim, não foi um jogo bom, não foi um jogo maneiro, mas vencemos, né? E quem dera se todo jogo que o Fluminense não joga tão bem, a gente conseguisse os 3 pontos, né? Então é isso, gente. Se inscreva no canal, deixa aquele like. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui um privilégio, um presente. Um beijão no seu coração. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal.